Ileana Dumitrescu sempre teve um dom. Ela conseguia consertar praticamente qualquer coisa quebrada que aparecesse pela frente. Na sua pequena oficina em Brasov, que herdou do pai, ela trabalhava sem parar, mesmo quando as contas apertavam e o aluguel atrasava. A construção antiga na rua Republici, cercada pelos lindos Montes Cárpatos, era onde ela realmente se sentia em casa. As paredes, cheias de ferramentas velhas e fotos amareladas, guardavam a memória do seu pai, Constantin, que já foi o mecânico mais respeitado da região. Numa tarde chuvosa de outono, enquanto as folhas alaranjadas dançavam nas ruas de paralelepípedos do Brasov medieval, um sedã velho e barulhento parou na frente da oficina. Ileana limpou a graxa das mãos no seu avental surrado e foi ver o que estava acontecendo. Um homem de uns 50 anos, com roupas simples, tentava entender o que tinha acontecido com o motor do carro, que estava com o capô aberto. "Posso ajudar?" perguntou ela, chegando perto. O homem levantou o olhar, claramente aliviado. Ele vestia roupas gastas e tinha uma expressão cansada, mas seus olhos azuis passavam uma sensação de dignidade. "Meu carro simplesmente parou, e eu tenho um compromisso importante em Poiana Brasov daqui a 2 horas", explicou, com um sotaque que não era bem da região. "Procurei outros mecânicos, mas está tudo fechado ou cheio a essa hora." Ileana deu uma olhada rápida no motor e logo sacou o problema. Distribuidor estragado e alguns fios elétricos queimados. Nada muito complicado para ela, mas exigia tempo e peças que, por sorte, ela tinha em estoque. "Consigo consertar", avisou, mesmo sabendo que já tinha passado do horário de ir para casa. "Mas vai levar umas 3 horas. O homem ficou preocupado. "E quanto vai custar?" Ela hesitou. Era fim de mês, e ela mal tinha dinheiro para pagar suas próprias contas. Mas aquele dia teria sido o aniversário de 60 anos do pai dela, que sempre ensinou a ajudar quem precisava. "Não vai custar nada", ela respondeu, pegando o homem de surpresa. "Sério? É muita gentileza sua." "Absoluta", ela confirmou. Depois de um tempo, ela terminou o serviço. O carro voltou a funcionar, e o homem se impressionou. "Nunca pensei que alguém pudesse fazer um trabalho tão bom e tão rápido." Ileana sorriu, meio sem jeito. "Amo o que faço. Meu pai me ensinou tudo." Ele pegou a carteira e tentou insistir em pagar. "Não tem como eu não te dar nada. Hoje em dia ninguém faz favor de graça. É um presente meu", ela disse. "Só promete que, quando tiver a chance, vai ajudar outra pessoa que também precise." Com os olhos cheios de emoção, o homem mexeu no bolso, pegou um cartão de visita simples e entregou para ela. No cartão, havia apenas um nome, Mircea Antonescu, e um número de telefone. "Se um dia precisar de alguma coisa, liga para esse número", disse ele antes de ir embora, deixando apenas um obrigado sincero e aquele cartão enigmático. Ileana olhou o cartão por um instante, curiosa, e guardou no bolso do avental. Ela sentia que tinha feito a coisa certa, mas nem imaginava que sua vida mudaria completamente dali para frente. Naquela noite, no seu pequeno apartamento em cima da oficina, ela acendeu uma vela para o pai e contou sobre o homem que tinha ajudado. Era assim que ela terminava todos os dias, conversando com a memória do pai, dividindo as pequenas vitórias e também as preocupações. No dia seguinte, enquanto arrumava a oficina para abrir, ouviu o barulho de vários carros de luxo estacionando. Pelo vidro embaçado, viu 3 carrões pretos brilhantes, com homens de terno descendo e indo até a porta. O coração dela disparou. Será que era confusão? Talvez o cara que ela ajudou fosse envolvido em alguma coisa errada, pensou. Um dos homens, alto e com jeitão sério, bateu na porta, e ela atendeu. "Senhorita Dumitrescu?" perguntou ele. "Sou eu. Somos assessores do senhor Mircea Antonescu. Ele quer se encontrar com a senhora para lhe agradecer, se estiver de acordo. O carro está esperando lá fora." Ileana ficou confusa, meio assustada. Quem era, afinal, aquele homem que ela ajudou? "Eu preciso fechar a oficina hoje?" ela perguntou insegura. "Qualquer prejuízo vai ser compensado pelo Sr. Antonescu", garantiu o homem. "Por favor, venha conosco. É importante para ele." Com o coração na boca, ela trancou a oficina e entrou num daqueles carrões. Enquanto o veículo se afastava, ela só conseguia pensar no que tinha se metido e se tinha feito a escolha certa ao ajudar um desconhecido. Eles pararam em frente a um restaurante super chique, o Bela Música, no centro histórico de Brasov, conhecido pelos preços altíssimos e pela clientela importante. Usando ainda seu avental sujo de graxa,
Ileana se sentiu totalmente fora de lugar quando entrou no salão elegante, cheio de decoração fina. O maître até olhou meio torto, mas não disse nada, pois o assessor que a acompanhava falou o nome Antonesco, e isso pareceu resolver tudo. Eles foram levados a uma sala reservada, com decoração tradicional romena e toques modernos de luxo. Lá estava o homem do dia anterior, mas em vez das roupas surradas, ele vestia um terno impecável, que devia custar uma fortuna. O sorriso, porém, continuava amigável e sincero. Senhorita Dumitrescu, ele cumprimentou. Senhor Antonesco, respondeu ela, ainda sem entender nada. O que está acontecendo? Ele ofereceu um lugar para ela sentar e pediu bebidas para o garçom. Devo uma explicação, disse depois que ficaram sozinhos. Ontem, quando nos conhecemos, eu estava fazendo um tipo de experiência. Ileana franziu a testa. Como assim? Preciso confessar algo. Não sou apenas Mircea Antonescu, o homem de negócios. Sou dono do Grupo Antonescu, uma das maiores redes de hotéis da Romênia e da Europa Oriental. Os olhos dela se arregalaram. Mesmo que não ligasse muito para esse mundo de gente rica, já tinha ouvido falar do Império Antonescu. Hotéis luxuosos, resorts e propriedades por todo o país. Ontem eu viajava incógnito. Gosto de fazer isso de vez em quando, para ver como as pessoas realmente são, sem a barreira do meu sobrenome e dinheiro, explicou ele. Eu estava examinando possíveis parceiros em Brasov quando meu carro realmente quebrou. Não foi nada planejado. Ele deu um gole na bebida e continuou. Passei por 3 oficinas antes de chegar na sua, e em todas me cobraram preços absurdos porque viram que eu estava desesperado. Aí encontrei você. Ela só conseguia balançar a cabeça, atordoada. Bom, fico feliz de ter ajudado, mas não costumo frequentar lugares desse tipo. Por que me trouxe aqui? Ele sorriu. Porque quero te fazer uma proposta de negócio. Quero investir na sua oficina. Ileana quase engasgou. Investir? Na minha oficina? Por quê? Porque não é só um presente, disse ele. É um investimento. Acredito que, sob sua liderança, esse lugar pode crescer muito. Mas, acima de tudo, acredito em gente honesta e apaixonada pelo que faz. Pessoas como você são raras hoje em dia. Eles conversaram por um bom tempo, e o coração dela estava num misto de animação e medo. A proposta era grande demais. A chance de salvar o legado do pai e realizar um sonho enorme. Mas ela também temia que tudo mudasse muito rápido. Por que eu? Ela perguntou por fim. Por que não focar em negócios maiores? Os olhos dele ficaram mais sérios. Porque vim de um lugar pobre, no norte da Moldávia. Meu primeiro trabalho foi justamente numa oficina. Um mecânico velho me ajudou. Me ensinou tudo e me deu oportunidades quando ninguém acreditava em mim. Ele foi a pessoa mais importante da minha vida profissional. Agora, quero passar isso adiante. Ileana começou a enxergá-lo de um jeito diferente. Ele não era só um milionário querendo parecer bonzinho. Era alguém que entendia de verdade o mundinho dela. Entre a sobremesa e o café, ele contou como construiu o império, hotel por hotel, e sobre a família. Ela também falou do pai, da paixão deles por carros. No fim, quando estavam de saída, Mircea estendeu a mão. Não precisa responder agora. Leva os documentos. Analisa com calma. Conversa com um advogado se quiser. Tem uma semana para decidir. Ela apertou a mão firme dele, sentindo que aquele cumprimento era o começo de uma nova fase na sua vida. Obrigada pela oportunidade. Vou pensar direitinho. Ela voltou para a oficina nos mesmos carros de luxo, e olhando as ruas conhecidas pela janela escura, percebeu que, independentemente da decisão, nada seria como antes. 6 meses depois, aquela oficina simples virou o Dumitrescu Autoservice. Deixou de ser só uma garagem num canto meio esquecido de Brasov para se tornar um centro automotivo moderno, com equipamentos de última geração e uma equipe de primeira. O prédio foi reformado, sem perder o charme antigo, e o logotipo com uma chave estilizada já era famoso na cidade. Ileana também estava diferente. Trocou o macacão rasgado por uniformes novos, modernos. Aprendeu gestão, mexeu com softwares de administração e começou a estudar inglês e alemão para atender os turistas que vinham de todo lado. Seu cabelo, antes preso num rabo de cavalo simples, agora tinha um corte sofisticado, mais prático. Mas nem tudo era festa. Numa manhã de primavera, enquanto via os relatórios financeiros no seu novo escritório, Ileana sentiu um vazio esquisito. O negócio ia bem, os números não mentiam. Só que parecia que algo muito importante tinha se perdido. Gabriel,
que era o ajudante dela e agora virara gerente, bateu na porta. Ileana, os clientes do Hotel Carpatzi chegaram para a revisão. Ela levantou os olhos das planilhas. Preciso terminar esses relatórios para o Sr. Antonesco. Gabriel insistiu. Mas você prometeu cuidar disso pessoalmente. Eles são amigos do Mírcia. Ileana suspirou. O Gabriel tinha razão. A Ileana antiga jamais passaria esse tipo de serviço para outra pessoa. Tá certo. Tô indo. Ela se olhou num espelho pequeno. Parecia mais pálida, com olheiras. Tava trabalhando muito, aprendendo a gerenciar expansão, contratos corporativos, indo a eventos cheios de gente importante. E às vezes se sentia uma impostora. O telefone tocou, aparecendo o nome Mírcia Antonesco. Ela atendeu. Bom dia, Sr. Antonesco. Ileana, já te falei para me chamar de Mírcia. Brincou ele com aquele jeito caloroso que sempre relaxava ela. E aí, como vai a mecânica mais talentosa da Transilvânia? Eles bateram um papo e, no fim, Mírcia lembrou ela do baile de caridade naquela noite, no Grand Hotel Poiana. Iam ter políticos, famosos e os maiores empresários do país. Ileana sentiu um frio na barriga. Não sei se eu sirvo para esse mundo, Mírcia. Ele riu e disse para ela confiar em si mesma. Quando desligou, ela foi para o salão arrumar a tal BMW de um cliente VIP. Alguns funcionários mais novos olhavam como se não acreditassem que ela, a chefona, ainda metia a mão na graxa. Mas foi só começar a mexer nos freios que ela se lembrou de como gostava daquilo. Consertar, descobrir problemas que os aparelhos não detectavam. Por algumas horas, ela esqueceu de relatórios e eventos. A certa altura, Dragos, um mecânico novo e meio presunçoso, soltou. Aposto que a chefe não quer sujar as mãos de graxa. Como é? Perguntou ela, saindo debaixo do carro. É que tá todo mundo comentando. Uma mecânica qualquer que virou sócia do Antonesco? Coincidência, né? Aquilo doeu como um tapa, mas ela se manteve calma. Você tem duas opções, Dragos. Ou pede desculpa e volta pro trabalho, ou vai embora agora mesmo. Ele se desculpou, meio sem graça, e saiu. Mas as palavras dele ficaram martelando na cabeça dela. Mais tarde, apareceu a dona Vasilesco, uma viúva idosa do bairro. Ileana sempre cuidava do carro dela, muitas vezes sem cobrar nada. Dona Vasilesco, o que posso fazer hoje? A senhora parecia sem jeito. Me disseram que agora é preciso agendar com semanas de antecedência, mas... Ileana sorriu. De jeito nenhum. Pode deixar que eu dou uma olhada no seu carro agora mesmo. Foi quase uma hora resolvendo uns probleminhas no Dacia Logan velho. Enquanto trabalhava, Ileana sentia que finalmente respirava um ar que conhecia bem. Falam que ninguém mais te reconhece no bairro, comentou a dona Vasilesco. Mas eu sempre digo que você é honesta como seu pai. Ileana quase se emocionou. Quando a senhora foi embora, ela ficou sozinha olhando as fotos do pai, que ainda pendurava na parede. No canto, mantinha o banco de ferramentas dele, sem mexer, como um santuário no meio de toda a modernização. O que você diria se visse tudo isso, pai? Murmurou. Naquela noite, ela foi pro baile de caridade de limusine, maquiada e arrumada por profissionais, usando um vestido de grife. Olhando a cidade pela janela, pensou em como estava distante da vida que sempre levou. E lembrou das palavras do pai. Nunca deixe que o dinheiro te mude. Mas será que ela estava conseguindo seguir esse conselho? O baile no Grand Hotel Poiana foi um sucesso. Ileana se saiu melhor do que esperava. Conversou com um monte de gente importante. Mírcia a apresentou como se ela fosse o futuro do empreendedorismo na Romênia. E todo mundo fez doações generosas para a causa das crianças carentes, algo que tocava o coração dela, por lembrar de onde veio. Um mês depois, a oficina estava ainda mais avançada. Tinha um centro de diagnóstico computadorizado novinho em folha, 10 novos mecânicos e clientes cada vez mais ricos. O lucro não parava de subir. Certa manhã de verão, ela estava analisando umas plantas de expansão, quando a porta do escritório abriu de supetão. Alexandru Antonesco, filho de Mírcia, entrou sem cerimônia. Bonito, alto e muito convencido. Diferente do pai que suou a camisa para chegar onde chegou. Então aqui está a famosa protegida do meu pai, soltou ele, medindo Ileana dos pés à cabeça. Ela se levantou, estendendo a mão de forma profissional. Alexandro, seu pai não me avisou que você vinha. Tá, aposto que ele não te conta muita coisa. Mas enfim, impressionante o que você fez aqui, hein? Em 6 meses. Ele deu um sorriso meio irônico.
O jeito dele deixou Ileana em alerta. Foi graças à visão do seu pai ou ao seu charme, quem sabe, interrompeu Alexandru. Ela sentiu o rosto esquentar, mas continuou firme. Se você quer conhecer a operação, posso te mostrar tudo. Não precisa. Já saquei bastante. Em breve, depois que o Dumitrescu Autoservice ficar conhecido, vai ser incorporado ao Grupo Antonesco e virar uma concessionária de luxo. Esse é o meu plano. Apresentei ao conselho na semana passada. Ela ficou sem ar. Como assim? O Mírcia não me falou nada disso. Meu pai é um sonhador, ele disse. Eu penso nos números, na estratégia. Esse lugar é só uma parte pequena de algo maior. Ela se sentiu traída. Será que Mírcia tinha escondido esse plano dela o tempo todo? Não acredito em você. Tentou se manter firme. Mírcia não faria isso. Então pergunta pra ele. Ele deu de ombros e foi embora. Ileana ficou imóvel, processando o que ouvira. Tudo que ela construiu, a herança do pai, o sonho de treinar jovens, estaria ameaçado? Mais tarde, foi ao Festival da Primavera no Centro Histórico, onde sempre trabalhou como voluntária. Só que agora ela estava lá como patrocinadora principal. Antes, ajudava a montar as barracas, e agora estava lá cortando a fita com o prefeito. Ela viu a dona Vasilesco e outros vizinhos, mas percebeu que a olhavam de um jeito estranho. Admiração misturada com inveja, e até julgamento. Dizem que você não conserta mais carro pessoalmente, comentou um. Ouvi falar que vai se mudar para um apartamento de luxo no centro, disse outro. E que vai casar com um milionário, cochichou uma mulher. Ela sentiu um nó na garganta. Não era verdade. Ainda morava em cima da oficina. Ainda botava a mão na massa. E entre ela e Mírcia não rolava nada além de uma parceria e uma amizade. Mas para a comunidade, o que valia eram as fofocas. Com licença, ela disse se afastando. Depois, Gabriel, seu braço direito, apareceu. Esse festival já foi seu programa preferido, lembra? Eu costumava ajudar a montar as coisas. Agora a gente paga uma firma para fazer tudo. Ela suspirou. Você mudou, mas também criou empregos, modernizou tudo, oferece serviço de alta qualidade. Gabriel disse. Pois é, mas e a comunidade? Agora acham que eu virei outra pessoa. E hoje descobri que o filho do Mírcia quer transformar tudo numa concessionária de luxo, jogando fora meu projeto social. Você acha que o Mírcia deixaria isso rolar? E perguntou Gabriel. Não sei de mais nada, admitiu Ileana. Nos últimos meses, fiquei tão focada no sucesso, nas novidades, que talvez tenha esquecido o que realmente importa. Aquela noite, ela ficou olhando as velhas fotos do pai, lembrando dos tempos em que tudo era tão simples. E agora? Pai, o que eu faço para conciliar essa oportunidade enorme com o que o senhor me ensinou? O celular vibrou com uma mensagem de Mírcia. Parabéns pelo sucesso no festival. O conselho aprovou o plano de expansão. Amanhã a gente conversa melhor no almoço. Você merece descansar. Opa. Então o conselho aprovou mesmo alguma coisa. Será que era o plano que Alexandru disse? Se fosse, ela tinha que se mexer rápido. Durante a madrugada, pensou num projeto para proteger sua ideia original. Ela não queria romper com Mírcia, mas também não abriria mão da missão social que sempre foi seu maior objetivo. Decidida, abriu o laptop e começou a escrever um programa de aprendizagem para os jovens carentes de Brasov, misturando formação técnica e empreendedorismo. E ainda queria incluir isso em qualquer expansão que viesse a acontecer. No dia seguinte, foi encontrar Mírcia num restaurante chique, pronta para botar tudo em pratos limpos. Dessa vez, não como a mecânica pobrezinha, mas como uma parceira com voz ativa. Mírcia chegou animado, mas antes que ele falasse qualquer coisa, Ileana tomou a iniciativa. Mírcia, antes de a gente falar do conselho, preciso contar que seu filho esteve na oficina. Ele me disse que a expansão seria transformar minha oficina numa concessionária de luxo, sem espaço para o projeto social. A expressão de Mírcia ficou meio sombria. Alexandru tem planos próprios que nem sempre batem com os meus. Mas ele disse que apresentou ao conselho. O mesmo conselho que, segundo você, aprovou a expansão? Questionou ela. Mírcia suspirou. De fato, o conselho aprovou a expansão, mas não do jeito que o Alexandru propôs. Eu ia te contar hoje. A ideia é uma rede de centros automotivos e de treinamento profissional com o nome Dumitrescu, em 5 grandes cidades. E por que ele me disse o contrário? Ela insistiu. Porque o Alexandru só pensa no lucro rápido. Ele cresceu no conforto e não entende a importância social do que fazemos.
Ileana relaxou um pouco, mas continuava atenta. Quero que a gente seja totalmente transparente, Mircea. Para mim, a oficina do Dumitrescu é mais do que um negócio. É o legado do meu pai, uma forma de dar oportunidades a quem precisa. É por isso que acreditei em você, disse Mircea, tirando uma pasta da maleta e entregando para ela. Este é o plano real. Dá uma olhada. Ela analisou tudo por quase 1 hora, perguntando detalhes, e viu que era uma expansão que incluía mesmo um centro de formação profissional, não só em Brașov, mas em outras cidades grandes. É bacana, mas também tenho uma proposta para te apresentar. Ela mostrou a ideia que desenvolveu na noite anterior. Um programa de aprendizagem completo que ensinasse mecânica e também administração, marketing, finanças, para que os jovens saíssem daqui sabendo tocar a própria vida e, quem sabe, criar seus próprios negócios. Quero que isso seja o coração do Dumitrescu Autoservice. Algo inegociável. Ela olhou firme nos olhos dele. Mircea sorriu. É exatamente por isso que a nossa parceria dá certo. Você enxerga o que meus consultores e eu não vemos. Vamos colocar seu programa para funcionar. Ela deu um longo suspiro de alívio. Mas tinha mais um ponto. Também quero dar uma parte das cotas do Dumitrescu Autoservice para os funcionários que estão comigo há muito tempo e para os jovens que se destacarem no programa de aprendizagem, para que eles virem sócios minoritários. É uma ideia diferente, mas pode ser viável, respondeu Mircea, depois de pensar um pouco. Gosto de criar essa sensação de pertencimento. Eles seguiram conversando, e quando terminaram, Ileana se sentia mais confiante na parceria. Mircea não era só um investidor, era um mentor e um amigo que realmente acreditava nela. E quanto ao Alexandru, ele não vai criar problema? Perguntou. Mircea deu um sorriso meio triste. Ele é o futuro do grupo Antonescu, mas ainda tem muito o que aprender. E eu acho que você é a pessoa certa para ensinar isso a ele. Como assim? Ele vai trabalhar com você pelos próximos 6 meses. Vai começar como assistente de mecânico, sem regalias. Ileana quase riu, pensando no playboy cheio de si debaixo de um carro com a mão suja de graxa. Vai ser interessante, ela disse. Os meses seguintes foram cheios de mudanças, e não só no negócio. O programa de aprendizagem que Ileana criou chamou a atenção de todo o país. A imprensa começou a mostrar ela como um exemplo de empreendedorismo social. O primeiro grupo de 20 jovens carentes começou o treinamento, trazendo energia nova e ideias frescas para a oficina. Já o Alexandru, como esperado, ele chegou com um Porsche e um relógio que valia mais do que todas as ferramentas da oficina juntas, reclamando que não queria sujar as mãos. Mas logo percebeu que ninguém ia tratar ele de forma especial, nem a Ileana. "Por que você tá me torturando?", reclamou um dia, depois de passar horas aprendendo a trocar uma transmissão. "Não é tortura, Alexandru. É a realidade do trabalho. Você não pode liderar algo que não conhece." Devagar, a frustração dele virou curiosidade e depois, um certo respeito pelo que a equipe fazia. Quando ele, sozinho, diagnosticou e consertou um problema complicado no motor, ficou tão orgulhoso quanto Ileana no dia em que o pai dela a elogiou pela primeira vez. Outra grande mudança foi a forma como Ileana se reaproximou da comunidade. Ela usou o sucesso para criar um programa de mentoria para meninas que queriam aprender profissões técnicas, organizando oficinas gratuitas no bairro onde cresceu. Nos festivais locais, o estande do Dumitrescu Autoservice virou ponto de encontro, e lá estava Ileana, junto com seus aprendizes, toda suja de graxa, como nos velhos tempos. Quando as chuvas de outono voltaram, marcando 1 ano desde que Ileana conheceu Mircea, ela estava na oficina, olhando a foto do pai, agora em uma moldura elegante, num lugar de honra na parede principal. "Acho que ele estaria orgulhoso", disse Alexandru, que chegou de mansinho. E, em 6 meses, o garoto arrogante tinha virado um homem mais humilde, entendendo melhor a realidade. "Também acho", respondeu Ileana, surpresa com a sinceridade dele. "Meu pai estava certo sobre você. Você não tem só talento para consertar carros, mas para mudar vidas, inclusive a minha." Ileana ficou sem palavras. "Obrigada, Alexandru. E você me lembrou de pensar também no lado do lucro, não só no social." Naquele mesmo dia, rolou a inauguração do primeiro centro de formação em Bucareste, num prédio moderno que levava o nome Constantin Dumitrescu na fachada, em homenagem ao pai dela. Ileana e Mircea estavam no palco, olhando para a galera. Os aprendizes,
Os mecânicos veteranos, empresários, moradores, todos reunidos celebrando algo novo. Faz 1 ano, começou ela no discurso, que consertei o carro de um desconhecido, sem saber que esse ato simples mudaria tantas vidas. Hoje não estamos só abrindo um centro de formação, mas celebrando o poder de fazer o bem, de criar oportunidades e manter viva a memória de quem nos ensinou o valor do trabalho honesto. Ela olhou para o Mírcia, que claramente estava orgulhoso, e continuou. Aprendi que sucesso de verdade não se mede só pelo lucro, mas também pelo impacto positivo que a gente causa à nossa volta. A boa notícia é que não precisamos escolher entre ganhar dinheiro e ajudar os outros. Podemos e devemos fazer os dois. Depois da cerimônia, durante a recepção, Mírcia chegou perto dela com uma taça de champanhe. Você encontrou seu equilíbrio, disse ele, entre mecânica e gestão, sucesso e autenticidade, passado e futuro. Ela sorriu, olhando para as próprias mãos, as unhas bem cuidadas, mas ainda com umas manchas de graxa que nunca saíam completamente. Aquilo era o símbolo perfeito do caminho que ela escolheu. Meu pai sempre falava que meu maior talento não era consertar carros, mas consertar o que fosse quebrado, comentou ela. E acho que às vezes isso inclui consertar vidas também. Enquanto o sol sumia, colorindo o céu de laranja e rosa, Ileana se sentiu em paz. A trajetória dela, de uma mecânica humilde para uma empreendedora que transformava vidas, foi cheia de desafios e dúvidas. Mas agora, vendo o que tinha construído, uma rede de oficinas não só lucrativa, mas que também tinha um papel social, ela percebeu que achou a resposta que tanto procurava. Ela não precisava escolher entre fazer dinheiro e honrar suas raízes. A força dela estava em juntar os dois, usando as novas oportunidades para continuar vivendo os valores que seu pai lhe ensinara. Naquela noite, voltou para o mesmo apartamentinho simples em cima da antiga oficina, o lugar que se recusou a mudar. Ileana sussurrou obrigada para o seu pai, pois apesar de o mundo dela ter virado de cabeça para baixo, a essência do que ela era permanecia intacta. E isso, pensou, era o verdadeiro tesouro que herdou dele. Não as ferramentas, não o prédio, mas a coragem de ser fiel a si mesma, independente do que acontecesse. Com o coração cheio de gratidão e de esperança, ela se preparou para escrever um novo capítulo na sua vida, onde continuaria consertando, construindo e inspirando gente por aí, provando que um simples ato de generosidade pode, sim, mudar vidas inteiras.